Olá, muito boa noite. Qual o limite do poder político e do poder econômico de réus? O judiciário está suscetível a conchavos e negociações? A linha tênue entre política e os processos que tramitam na justiça envolvendo figurões foi colocada à prova por uma reunião no gabinete do ministro da Justiça. A notícia de que José Eduardo Cardoso recebeu advogados de uma empresa investigada na Operação Lava Jato desencadeou uma série de críticas e manifestações de apoio. Juízes e parlamentares da oposição acusam o ministro de usar o cargo para blindar colegas de partido que estariam na mira da justiça. Já o próprio ministro e representantes da advocacia alegam que esses encontros, além de legais, são normais e contribuem para a lisura das investigações. Para discutir os limites da relação entre a política e o judiciário, o Debate Brasil recebe o coordenador da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros, Gervásio Santos. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Recebemos também o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, Márcio Palma. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom, as duas partes já se reuniram, já estiveram com o ministro José Eduardo Cardoso e com certeza receberam aí explicações desses encontros, né? Ou desse encontro que teve com representantes de 3 advogados, ou melhor, representantes da empresa, da Odebrecht, que é uma das investigadas na Operação Lava Jato. Para começar a discussão, afinal, está ou não dentro das atribuições do ministro da Justiça receber advogados? Tomás Palma. Essa questão específica, ela é, inclusive, regulamentada por um decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso. Não me lembro exatamente o número do decreto, mas é um decreto de 2002, que regulamenta quando os agentes públicos devem e de que forma devem receber as pessoas interessadas em conversar ou levar questões ao agente público. Para falar de interesses próprios ou de interesses de terceiro. Para além disso, a gente ainda tem a Lei Federal 8.906, que garante ao advogado o direito de ser recebido por qualquer autoridade, enfim, na defesa dos interesses do seu cliente. E esse caso, que teve uma repercussão aos olhos da Ordem dos Advogados aqui de Brasília, e a minha percepção é muito exacerbada, uma repercussão que foge à normalidade, na medida em que toda essa celeuma foi criada por meio de uma postagem numa rede social de um ex-ministro do STF, que sem qualquer crítica à atuação dele como ministro, mas que é uma pessoa que reconhecidamente costuma ter falas exacerbadas, duras, enfim. Nós vamos entrar nessa questão, vamos nos aprofundar. Doutor Gervásio, está dentro das atribuições do Ministério da Justiça receber os advogados? Nesse caso, como os advogados aí representando o réu já num processo de interesse nacional, de repercussão nacional? No Estado Democrático de Direito, o advogado ele tem plena liberdade para exercer a defesa do seu constituinte, quer junto ao Judiciário, quer junto aos poderes Executivo e Legislativo. Nesse caso, especificamente, 2 questões nos chamam a atenção. Eu acho que não há nada que possa opor ao recebimento pelo ministro dos advogados. Mas uma coisa nos chamou a atenção, falta da transparência desse fato, né? Só se soube disso após a audiência. E o segundo, a magistratura brasileira há muito já vinha pedindo ao senhor ministro da Justiça para também ser recebida, até porque nós, enquanto magistrados, queremos colaborar com a melhoria do Poder Judiciário. Então, o que nos causou estranheza não foi o atendimento propriamente dito, pelo contrário, isso faz parte das atribuições do ministro da Justiça, atender os advogados, a exemplo de todos. Talvez atendeu com mais rapidez uns. A exemplo de todo e qualquer profissional, isso não é nenhum problema. O que nós gostaríamos era que também a magistratura fosse atendida com a mesma celeridade. E um outro aspecto que nos chama a atenção, e aqui é preciso se diga, o advogado, no exercício da defesa do seu constituinte, deve adotar todas as medidas legais que estão ao seu alcance. Aliás, são muitos recursos para isso. O que nós não podemos, enquanto magistrado, enquanto associação de magistrados, é admitir a defesa que consista no ataque à figura do juiz, tentar desqualificar quem preside o processo, tentar desqualificar o órgão julgador, é que, ao nosso ver, não nos parece adequado. Porque, assim, segundo até o Ministério
da Justiça, eles disseram, o Ministério, a assessoria disse, e o próprio ministro, que estava na agenda pública, que eles não trataram em nenhum momento do processo, e sim de irregularidades do vazamento de informações. Mas quem garante que dentro da sala ali, fechada, né, com os representantes ali da empresa, só o ministro, que eles não trataram? Como que dá para mensurar isso? Como que se pode avaliar isso? Bom, primeiro eu acho importante a gente estabelecer uma definição conceitual. Não são representantes, não são só e tão somente são representantes. Defensores, são advogados da empresa, advogados sim. regularmente constituídos. O advogado empresa, claro. tem, além do direito de ser recebido pela autoridade, ele tem o dever de defender o seu cliente em qualquer foro, em qualquer situação. Esse procedimento, esse processo, essas ações penais que foram intituladas como Lava Jato, apelidadas como Lava Jato, elas têm, sim, uma carga política. Eu não estou falando do juiz, mas elas tiveram uma carga, um peso político muito grande. E vão ter ainda mais, né? Isso. Porque o procurador... vai haver... Isso decorre do próprio reflexo da própria operação. Exatamente. E políticos estão envolvidos. Mas é porque eu faço essa diferenciação, porque acho importante a gente tentar estabelecer que não foi só e tão somente uma tentativa, e eu não estava presente, eu não falei com os advogados, não foi só e tão somente uma tentativa de influenciar politicamente o curso do procedimento judicial. Pelo contrário, o que chegou até mim, o que eu tomei conhecimento é de que a defesa de um dos acusados levou ao juiz da Vara Federal do Paraná, levou ao ministro relator competente no STF relatos, e levou também ao ministro da Justiça relatos que dão conta de reiterados vazamentos de fatos que, a um primeiro momento, ao que parece, estão lá, fazem parte das provas, dos elementos que constam nos autos, e que estão vazando. E eu digo mais, situação como essa não é novidade. Enfim, o advogado de defesa, o advogado criminal, ele sofre uma dificuldade muito grande de obter informações, enfim, e de saber, porque esses vazamentos são constantes, são corriqueiros. E o senhor que é um advogado criminalista. Sim, exatamente, também, exatamente. Né? Agora, doutor Gervásio, em cima disso que o doutor Márcio está falando, o vazamento acaba sendo mais importante do que o próprio processo, nesse caso, por exemplo, ou não? Na verdade, não. O processo é muito mais importante. Agora, nós temos que ter a seguinte compreensão. Existem investigações que são sigilosas para o bem da própria investigação. Evidentemente de que a autoridade policial, na medida em que ela possui algum conhecimento de alguns dados, que são dados importantes para chegar a uma conclusão, esses dados devem ser preservados. Agora, o processo, a ação como um todo, salvo se for decretado o segredo de justiça, ele é público. Qualquer cidadão, a imprensa, qualquer interessado pode consultar os autos. Isso está na lei, salvo se houver o requerimento de decretação do segredo da justiça. Então, nós precisamos fazer essa distinção. Em que fase? Na fase da autoridade policial, na fase do inquérito policial, isso facilita a própria investigação, evitar que alguns fatos, alguns dados sejam tornados públicos de maneira que possam impedir ou evitar que outros dados e outros fatos possam ser conhecidos. Na fase judicial, isso é natural. Assim, nós vivemos num processo, nós vivemos num país, né, que nós estamos construindo uma democracia. Nós precisamos ter a compreensão de que hoje a sociedade está muito mais atenta. A sociedade quer saber e acompanha o que acontece no âmbito policial, no âmbito do judiciário. O judiciário hoje ele está impelido, inclusive, e aqui eu não estou defendendo de que o juiz da causa deva se manifestar sobre a causa, até porque isso é fundamental, a importância que ele mantenha a imparcialidade, é fundamental a importância que ele possa focar realmente naquilo que se encontra nos autos, mas é compreensível de que a sociedade, pelas redes sociais, a imprensa, tenham o interesse e queiram saber do que está acontecendo, sobretudo quando se trata de um caso como esse que nós estamos falando, uma repercussão geral, uma repercussão nacional, que envolve pessoas públicas, que envolve o patrimônio, né, do povo brasileiro, de maneira que esse interesse ele é compreensível. E aí, quando a imprensa tem conhecimento de um determinado dado e divulga esse fato,
Isso faz parte do jogo democrático. Evidentemente que as autoridades é que têm que ter o cuidado no sentido de evitar que naquela fase policial esses dados possam ser revelados.